Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações que podem subir 200% na bolsa, ou seja, multiplicar aí o seu capital investido. Fora que essas ações aqui que eu vou trazer, além desse altíssimo potencial de ganho de capital, elas podem pagar excelentes dividendos. Você pode se aposentar com essas ações. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas joias raras. E inclusive aqui para a carteira de ações do canal, eu sigo comprando essas ações como nunca. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Perceba que a carteira do canal segue disparando e essas ações são responsáveis, as ações que eu sigo comprando aqui com força e que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo. Sem mais enrolação, a primeira ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil aí, eu acredito que, de fato, é um banco consolidado, é um banco centenário, já existe há bastante tempo, mas é inegável de que por mais do tamanho que tem o Banco do Brasil, perceba que na bolsa ele vale aí mais de 150 bilhões de valor de mercado, ele é um banco que entregou muito retorno. Perceba que nos últimos 10 anos o Banco do Brasil entregou o equivalente a 600% de rentabilidade. E desde o Plano Real, para você que é acionista do Banco do Brasil há muitos anos, pegando aqui a cotação padrão, se você pegar, o Banco do Brasil aí deu para o acionista mais de 15.000% de retorno. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Ou seja, você ficou aí milionário com ações do Banco do Brasil para você que investe desde os anos 2000. Então perceba que o longo prazo é o principal fator que enriquece na bolsa. Só que tá bom, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, isso já é óbvio. Mas será que daqui para frente o Banco do Brasil, ele pode ser uma boa decisão de investimento, tanto para mim que tá olhando valorização e dividendos? Olha, pessoal, o banco negocia com desconto. Mesmo após essa alta expressiva nas ações do Banco do Brasil, a gente percebe que o banco aí, ó, no último mês se valorizou 13%, tá? E pegando aqui desde o ano de 2025 até agora, o Banco do Brasil já acumula uma valorização superior a 40%. Será que após todo esse alto o banco tá barato? Ele está, porque ele ainda negocia abaixo do valor patrimonial. Somente para o Banco do Brasil regredir ao valor de patrimônio que ele costuma negociar em mercados de euforia, mercados eufóricos, o Banco do Brasil precisaria se apreciar pelo menos uns 140% na cotação. E eu acredito que o Banco do Brasil tem um potencial ainda além, tá? Se o lucro do banco voltar àquele patamar de 38 bilhões por ano, tecnicamente hoje ele teria um LPA projetivo de mais ou menos aí, tá? Basta você pegar o lucro e dividir pela quantidade de ações. O LPA do Banco do Brasil é de 6,63. Resumindo aqui, 22,5 vezes 6,63 multiplicado pelo valor patrimonial futuro do banco, que fim deste ano tende a se encerrar em R$ 34 a R$ 35 reais. Então, consequentemente, o preço justo das ações do Banco do Brasil no mercado de extrema euforia poderia ser de R$ 72 reais. Dividido por este preço atual de R$ 27 reais, você teria um potencial de 167% de alta. Acredito aí que pagando bons dividendos você pode superar 200% de retorno com muita tranquilidade. Então assim, pessoal, ver Banco do Brasil disparar 200% não seria nada irreal. E você sabe, né, que com o lucro líquido do banco voltando a se recuperar, ele pode voltar a pagar um payout maior, pelo menos ali de 45%. Então, sobre esse valor de mercado, no futuro você poderia ter um dividendo de 11% ao ano. Aí você soma aí, ó, né, supondo que o banco cresça uma taxa de mais ou menos aí, ó, com ROI de 15%, você pode supor que o Banco do Brasil, somado a um dividendo de 11% e mais uma taxa de reaplicação, te gere aí 24% ao ano na média. E detalhe que o Banco do Brasil hoje é o quê? É a maior posição na minha carteira. Perceba que eu tenho 45% da carteira do canal nas ações do Banco do Brasil. Então, eu estou preparado tanto para absorver esse potencial de alta que o banco pode me trazer, como também excelentes dividendos.
Próxima ação dessa lista, as ações do Banco Itaú. O Itaú aí, pessoal, esses dias deu uma corrigida, tá? Quando a gente pega aqui, ó, a cotação padrão, a gente percebe que o Itaú bateu os seus R$ 46. Agora, a boa notícia é que a ação já segue caindo, pelo menos uns 5% aí nesses últimos dias. Uma clara correção de mercado. E são nessas correções que a gente aproveita para comprar. Detalhe que eu já tenho um bom dividendo para receber e eu pretendo reinvestir no Itaú. Mesmo após essa alta recente nas cotações de mais de 70% numa lupa de um ano, o banco ainda está muito barato. Gerou um baita retorno para o acionista, mais de 20% ao ano na média. E hoje, quando a gente pega o valor de mercado do Banco Itaú em bolsa, se a gente pegar aqui, pessoal, né, essa cotação de R$ 43 e multiplicar pelo número de ações, temos um banco que vale 481 milhões de reais. Então, se você pegar 481 e dividir por 53 bi de lucro este ano, você tem um banco cotado por um PL de 9 vezes. E supondo um lucro ainda maior, você poderia ter 8,8 a 8,7 vezes lucro. O Itaú negocia em mercados eufóricos pelo menos a 16 vezes lucro. Então você teria aí um potencial de alta nas ações de mais ou menos 77%. Perceba que ele poderia disparar. E se você fizer a lógica do Buffett, né? O Buffett exige crescimento de 12% ao ano. Quanto que o Itaú cresce na média? Basta fazer um menos payout vezes ROI. A média do ROI do Itaú no longo prazo foi de 18% ao ano. Logo, o banco cresce a uma taxa de 9 a 10% ao ano. Basicamente, quase ali igual ao Banco do Brasil. Se nós colocarmos 10%, somado com 8% de yield e mais ali mais ou menos um reinvestimento de 3%, o Itaú pode te gerar 21% ao ano na média. Fora que no curto prazo, colocando aí numa lupa de 3 anos ou mais, o Itaú pode pagar muito dividendo, tá? O que poderia trazer um retorno adicional para vocês, justamente porque ele está pagando aí um extraordinário bem acima da média. Ele está pagando aí mais ou menos 7% de forma operacional e mais uns 3 a 4% de forma extraordinária. Então isso aqui pode fazer tanto o Itaú se valorizar forte, como também pagar excelentes proventos. Utilizando a lógica do preço justo pela fórmula do Buffett, se você jogar 12 menos 8, sendo bem conservador, você tem 4. Então você pega um LPA projetivo de 4,90 e divide por 0,04. O preço justo das ações do banco seriam de R$ 122,50. Se você dividir por esse preço atual em bolsa, de R$ 43,58, você teria um potencial de alta nas ações de 181%, denotando que o Itaú também poderia estar barato e poderia trazer um excelente retorno. O detalhe é que o Itaú hoje representa a minha segunda maior posição da carteira. Hoje eu tenho aí quase 25% da carteira no banco, tendo aí 1.396 ações desse banco gigantesco aqui. Terceira ação dessa lista, pessoal, que poderia trazer um baita retorno ao acionista, as ações da Petrobras. A Petrobras hoje, por mais que tenha tido essa alta dos seus R$ 31,00 a R$ 39,00, eu acredito que a ação ainda segue barata. Detalhe que o preço do petróleo segue em baixa, a empresa, né, não tem tido aí um boom de commodity, fora que, mesmo com essa alta recente, ela tem um EV/EBITDA projetado na faixa de 4, somente para a Petro negociar no seu EV/EBITDA médio, já descontando a dívida líquida, ela deveria valer no mínimo 1,2 trilhão de reais. Se você divide isso aqui pelo valor de mercado atual de Petrobras, que está de 520 bilhões, você teria um potencial de alta de 147% nas cotações. Fora que ainda por cima você tem o dividendo, que tende a ser de 8 a 9% ao ano. Qual que seria o retorno embutido no preço da ação? Se você usar a fórmula de 1 menos payout vezes retorno no seu capital investido, porque a Petro tem dívida, a gente precisa usar ROIC ao invés de ROI. Consequentemente, a empresa pode crescer a uma taxa de 10,1% ao ano. Somado a uma taxa de proventos de 8,5% no longo prazo, mais uma taxa de reaplicação e valorização nas cotações, você poderia obter 21,6% ao ano na média com ações da Petrobras. E quer ver quando você coloca a lógica do preço justo? Você observa que as ações também estão muito baratas, porque para ela atingir o seu preço relativamente justo, a ação deveria valer R$ 94,00, que dividido por este preço de 39, você tem um potencial de alta de 142% nas cotações. Então, tanto aquele case de valorização, como também bons dividendos. Detalhe que Petrobras foi um monstro na geração de resultados, gerou valor até mesmo mais que o Itaú, tá? Gerou aí 2.636% nesses últimos 10 anos. Colocando isso aqui em taxa anual composta, você ter 2.500% de retorno, você está tendo o equivalente a 38% ao ano nesses últimos 10 anos, tá? E detalhe que Petrobras também representa a minha quarta maior posição. Perceba que eu tenho aí 440 ações, já estou obtendo uma valorização
de 25%, infelizmente, né, pessoal? Queria que a ação tivesse em queda para eu poder comprar mais. E tenho aí 7% da carteira em ações da Petrobras. Agora, como a bolsa está em alta, a gente espera que tudo suba, tá? Não tem jeito, pessoal. São poucas empresas que vão continuar baratas nesse mercado aí de alta que a gente tem enfrentado nesse curto prazo, que parece que veio para ficar, ainda mais agora que a taxa Selic vai começar a cair. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que eu sou um investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, e é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é vitalícia, é sua para a sua vida toda. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará? O link dessa belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações aí do Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Em particular, tem as 3 na carteira e acredito que serão ações que vão trazer um bom retorno na carteira do canal, olhando para uma lupa de longo prazo lá no futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!